Sobrenatural, capítulo 82. A revelação de Jesus Cristo. Ano 1960-1961. No domingo de manhã, 8 de maio de 1960, William Branham viu uma visão, se aquilo pudesse ser chamado de visão, onde ele pisava sobre o fino tecido que separa este mundo do outro. Nesta visão, ele viu o paraíso, onde centenas de milhares de pessoas jovens o cercaram, todos eles gritando: "Nosso precioso irmão!" Billy estava admirado em saber que estas pessoas eram seus convertidos, que haviam morrido em Cristo, e estava esperando pelo tempo quando Jesus as levaria de volta para a terra. Contudo, uma terra melhor onde reina paz e bondade. Billy não queria deixar aquele paraíso e retornar à sua velha casa. Mas Deus ainda tinha um trabalho para ele terminar na terra. Então ele teve que voltar. 2 semanas depois desta experiência, ele falou para a sua igreja sobre o contraste entre estes dois mundos. Ele disse: "Aquele lugar é tão melhor. Honestamente, eu digo isto como testemunha ocular. Logo após terminar esta vida, nós entraremos em uma terra que está além de tudo que alguém possa imaginar. Se houver alguma pessoa estranha aqui, eu peço a Deus que você não me considere um fanático. Eu quero ser honesto e dizer-lhe a verdade. Que bem me faria dizer algo se não fosse a verdade?" Paulo foi levado ao terceiro céu e viu coisas que não era lícito para ele mencionar. Mas ele disse isto: "As coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam." Comparado a este paraíso, nós estamos vivendo em um depósito de lixo, uma pilha de lixo cheia de sujeira fumegante. Mesmo se nós não estivermos contaminados com isso, nós estamos vivendo nisso, sentindo o cheiro da fumaça vindo das fumegantes brasas do pecado. Quando eu era um jovem e trabalhava para a companhia de eletricidade, às vezes eu tinha que ler o medidor lá embaixo no depósito de lixo da cidade. Eu não gostava nem de pensar naquela rota, porque o cheiro era horrível, especialmente quando o entulho estava queimando. Comparado ao paraíso que eu vi, esta vida na terra cheira tão mal quanto um velho depósito de lixo da cidade. O pecado cheira de todo lado, espiritualmente falando, mas lá naquela outra, amor, paz, gozo e vida eterna. Logo depois de cruzar o rio Dimensão, o vento está soprando em seu frescor e é tudo. Mas agora nós estamos em uma batalha. Não vamos deitar e dizer: "Estou com pressa de chegar lá." Vamos trazer conosco todos os que pudermos trazer. Inspirado em sua experiência além da morte, Bill pregou 4 sermões consecutivos concernentes à herança cristã. Efésios em paralelo com Josué, manifestação dos filhos de Deus, posição em Cristo e adoção ou posicionamento de filhos. Sua ênfase não era no futuro. Ele enfatizava os recursos que Deus tinha dado aos seus filhos neste mundo
para prepará-los para seu futuro lar. Enfatizou também a segurança e garantia que o crente tem em Cristo. Ele entregou estas 4 mensagens em maio de 1960, no Tabernáculo Branham, em Jeffersonville, o único lugar onde sentia liberdade para ensinar sobre os pontos mais profundos da doutrina cristã. Ele disse: eu quero que vocês, pessoas que ouvem estas fitas, se lembrem. Isto é para minha igreja. Quando eu estou fora pregando sermões evangelísticos entre todo tipo de pessoas, eu tento ser um cavalheiro e as mimo em seus assuntos do tipo leite desnatado. Mas, quando eu realmente tiver de apresentar a verdade, é aqui que apresentarei. Em julho de 1960, ele começou uma série de campanhas de cura na região do noroeste do Pacífico, noroeste da América do Norte. Inclui os estados da América de Oregon e Washington e a província canadense de British Columbia. Ele passou 8 noites pregando em Klamath Falls, Oregon, 4 noites em Lakeport, Califórnia. Então ele dirigiu cerca de 640 quilômetros ao norte para ter 8 dias de campanha em Yakima, Washington. Como Deus tinha lhe dado mais força para suportar seu dom especial, ele estava discernindo um número maior de pessoas na fila de oração a cada noite. Consequentemente, ele estava dando mais de si do que havia dado por anos. A cada noite, se afundava um pouco num poço de cansaço. Algumas vezes ele não conseguia sequer lembrar em que cidade estava ministrando. No final desta extenuante viagem pelos estados do Noroeste, ele afundou-se tão profundamente em exaustão que perguntava se ao menos conseguiria engatinhar. Gingold e Leo Mercier, que tinha vindo com ele para gravar suas reuniões, se encarregara de levá-lo para casa, de maneira que Billy pudesse dormir. Mas ele tinha dificuldade para dormir. Em algum lugar a leste, no estado de Washington, ele pediu a Léo para parar e estacionar. Saindo do carro, Billy caminhou distanciando-se um pouco da rodovia. Ajoelhou-se debaixo de uma árvore e orou: Senhor, se tu tão somente me deixares voltar ao que eu era, bom e forte novamente, eu prometo que irei reexaminar meu ministério. Ajude-me a saber o que é a verdade para que eu possa endireitar minha comissão com o povo. Como de costume, quando retornava para Jeffersonville, ele não podia descansar em casa devido às pessoas que queria que ele orasse por elas. Então, no dia seguinte, Billy dirigiu cerca de 320 quilômetros a sudeste de Elkhorn City, Kentucky, para passar alguns dias com Charlie e Nellie Cox. Charlie Cox era cunhado de Banks Wood. Ramby Wood era irmã de Charlie. A família Cox vivia no interior a poucas milhas da divisa entre os estados de Kentucky e Virgínia. Bill passou vários dias caminhando pelas trilhas das montanhas Apalaches, caçando esquilos, descansando, pensando e orando. Ele pensou sobre a noite de 1946, quando o anjo do Senhor o encontrou face a face pela primeira vez. Ele disse que ele foi ordenado
a levar um dom de cura divina para o mundo. O anjo lhe disse que lhe seria dados 2 sinais para provar que ele era enviado por Deus. Ele logo descobriu o que era o primeiro sinal, por sua própria natureza, sua comprovação física, segurando as mãos das pessoas doentes, sentindo a vibração de suas doenças mortais, subindo do seu braço até seu coração. Naqueles primeiros dias de seu ministério, ele orava por centenas de pessoas por noite, até que se sentia tonto e quase desmaiava de exaustão. Então, o segundo sinal veio a ser mais desgastante fisicamente do que o primeiro. Quando a unção do Espírito Santo começava a discernir os problemas das pessoas, cada visão sugava tanto de sua energia que ele podia orar apenas por 15 ou 20 pessoas a cada noite. Através dos anos, ele frequentemente pedia a Deus para remover este obstáculo e lhe dar força para orar por mais pessoas a cada noite em suas campanhas de cura. Em fevereiro de 1955, Deus lhe mostrou uma visão de uma mulher usando um vestido marrom, segurando um bebê moribundo. A visão lhe mostrou que o bebê seria curado. Então o anjo do Senhor disse: quando você ver isso acontecer, seu ministério irá mudar. Na primavera de 1959, durante um culto de cura que Bill conduziu em Chicago, aquela mulher de vestido marrom veio pela fila de oração exatamente da maneira que a visão previu. Assim que o bebê dela foi curado, Bill sentiu uma onda de energia. A visão seguinte não minava sua resistência como antes, e daquele momento em diante, em suas reuniões, ele pôde orar por mais pessoas a cada noite. Esta dádiva de Deus não foi como ele esperava que fosse, é verdade. Com grande resistência, ele podia orar por mais pessoas em qualquer noite que fosse, mas lá parecia haver um número infindável de pessoas querendo oração. Em cada reunião, em algum momento, sua força física iria faltar. Durante sua última campanha em Yakima, ele viu umas 50 visões por noite, 50 discernimentos sobrenaturais e cada um deles precisamente corretos. 50 milagres ergueria a fé das pessoas das promessas de Deus. Mais do que 15 milagres? Não ergueriam. Quando finalmente suas forças se esgotaram para continuar a fila de oração em Yakima, ainda havia centenas de pessoas pedindo por mais discernimentos sobrenaturais. Agora, estando sentado ao lado de um monte em Kentucky, observando o nascer do sol acima das montanhas Apalaches, ele se deu conta que tinha errado em relação à sua comissão original. Deus o tinha originalmente comissionado para orar pelos enfermos. O anjo disse que se ele fizesse com que o povo cresce nele, nenhuma doença poderia resistir às suas orações. Quando ele tinha protestado que as pessoas não creriam nele por causa de sua humilde posição, então Deus tinha adicionado os 2 sinais como prova de sua comissão. Mas um sinal não é um destino, somente aponta em direção ao destino. Agora ele pôde ver seu engano. Ele havia enfatizado a placa ao invés da comissão. Era tempo para sua ênfase mudar. Bill orou: Deus, perdoe-me. Deixe-me levantar e tentar de novo. Ajuda-me, Senhor. Deixe-me guiar estas pessoas e posicioná-las na palavra. Então poderemos cruzar o Jordão em direção à terra prometida, onde a grande igreja resgatada de Deus será salva para não mais pecar.
Bill passou o resto do dia vagando pelos montes verdes e por trechos da mata. Ele caminhava um pouco e então sentava um pouco, caminhava mais um pouco e sentava mais um pouco, orando, pensando, descansando. Ele voltou para a casa de Charlie quando Nellie estava colocando o jantar na mesa. Bill planejou ir para casa no dia seguinte. Naquela noite ele teve dificuldade para dormir. Por volta das 3 horas da manhã, ele se levantou para orar, sob um fraco brilho de uma lâmpada elétrica incandescente, caminhava vagarosamente para lá e para cá no quarto. De repente, ele se arrepiou. Olhando para cima, ficou estarrecido ao ver um horroroso homem negro em pé à sua frente. Ele não era negro como um africano. Sua pele parecia mais um carvão cinza e estava enrugada como ferro martelado. O homem avançou sobre ele com uma corda, com grandes mãos como garras que trancaram sua garganta. Bill pelejou para se livrar daquele cabo de ferro, mas não conseguiu se libertar. Lentamente se sentiu sufocado. Então, ele se deu conta de que estava segurando uma pequena faca em sua mão direita. Desesperadamente, ele enfiou sua lâmina no estômago do homem, mas sua curta lâmina não pôde penetrar naquela pele metálica. No último momento possível, quando parecia que ele iria sobreviver somente por mais uns poucos segundos, uma luz muito clara brilhou no quarto, fazendo o homem negro retroceder. De alguma maneira, Billy não soube exatamente como, o Senhor Jesus interveio e o salvou. Com o coração ainda acelerado pela adrenalina, Billy se sentou no canto de sua cama, refletindo sobre esta visão. Ele creu que o homem negro, com aquela pele metálica horrorosa, representava o caso do imposto do governo contra ele. O governo federal disse que ele devia imposto de renda sobre todas as contribuições de suas campanhas, ainda que cada dólar daquele dinheiro fosse usado nas despesas de campanha e nada fosse destinado para a conta bancária pessoal. Embora não tenha feito coisa alguma fora de ética ou ilegal, investigadores federais continuamente tentaram provar que sim. O caso se arrastou por 5 anos e, espiritualmente falando, estava comprimindo seu ministério. Agora ele sabia que, de alguma maneira, o Senhor o livraria da pressão que o governo estava lhe impondo. Enquanto o verão ia dando lugar ao outono, o mês de setembro parecia relutar em deixar o calor de agosto ir embora. Numa noite quente e úmida, Billy rolou em sua cama por horas, incapaz de dormir. Numa manhã de terça-feira, 6 de setembro de 1960, por volta das 3 horas, levantou-se da cama e foi à cozinha beber um pouco de água. Então passeava lentamente em sua sala, orando, observando o piso enquanto caminhava. Como tão frequentemente acontecia em sua vida, ele sentiu algo sobrenatural entrar na sala antes de ver o que era. Um arrepio passou pela sua coluna. Desta vez, olhou para cima e viu um homem que brilhava como uma branca luz. Este não era o anjo do Senhor que geralmente vinha quando ele orava. Bill não sabia quem era aquele homem, mas sua presença o assustou tanto quanto aquele homem negro havia lhe assustado 2 semanas atrás, só que de uma maneira diferente. Na presença deste homem, Bill não se sentiu ameaçado. A sala estremeceu quando aquela pessoa divina falou. Bill ficou tão chocado que não compreendeu as palavras muito bem. Mesmo assim, o homem disse: em 7 dias você vai se posicionar como Moisés se posicionou.
Ou ele disse algo como: você será como Moisés foi, ou alguma coisa concernente a Moisés. No domingo seguinte, 11 de setembro de 1960, Bill pregou o sermão intitulado Assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Ele queria pregar este sermão desde 1952, quando ele viu aquela mão fora de um corpo descer em seu quarto e folhear as páginas de sua Bíblia até Josué capítulo 1 e apontar os versículos 2 a 9. Através dos anos, Bill tinha lido aqueles versículos com frequência, crendo que eles tinham um significado especial em seu ministério. Mas, neste domingo, foi a primeira vez que ele os usou como texto para um sermão. Ele leu: Moisés, meu servo é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Ninguém se susterá diante de ti, todos os dias de tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Bill disse: Josué sabia que aquele mandamento era grande, e com esta garantia poderia se sentir destemido. Nós diríamos despreocupado, contanto que estivesse direcionado no caminho certo. Assim, a Igreja do Deus vivo também poderá sentir-se despreocupada e destemida na fé, se estivermos direcionados no caminho certo. Deus disse: assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ele não falhou com Moisés, nem com Josué. Ele não falhará conosco, ele estará conosco. Bill ensinou que Josué, na verdade, teve mais a fazer do que Moisés. Josué teve que conquistar a terra prometida, degrau por degrau, e ao mesmo tempo dividi-la justamente entre o povo. Quando Moisés guiou os israelitas para fora da escravidão, ele tipificou a Jesus Cristo libertando seus filhos da escravidão do pecado. Quando Josué guiou os israelitas através do rio Jordão para a terra prometida, ele tipificou o Espírito Santo guiando os cristãos a uma vida cheia do Espírito Santo, na qual eles podem viver vitoriosamente, de acordo com a palavra de Deus, apesar de todos os esforços de Satanás para derrotá-los. A terra prometida que Josué entrou não era um tipo do céu, nem era um tipo do reino milenal de Cristo. Não poderia ser, porque os israelitas tiveram que batalhar por ela passo a passo. A conquista da terra prometida era um tipo dos cristãos lutando para herdar todas as promessas de Deus, desde o batismo com o Espírito Santo até o rapto da noiva de Jesus Cristo. Bill mencionou como Moisés cometeu enganos, mas Deus ainda assim o usou porque ele estava ordenado para aquela tarefa. Então Bill confessou seu próprio erro, dizendo à sua congregação como o Senhor lhe revelou que ele estava enfatizando a placa mais do que o destino. Deus tinha lhe dado 3 comissões específicas durante seus anos ministrando o Evangelho. A primeira comissão foi levar um dom de cura divina para as pessoas do mundo. A segunda foi fazer a obra de um evangelista, enfatizando a sã doutrina. A terceira era para mostrar à igreja sua herança espiritual. A adição desta terceira comissão não alterava as outras 2. De alguma maneira, ele tinha se desviado de sua comissão original, que era orar pelos enfermos. Simplesmente orar.
Bill disse: Deus não pode nunca fugir de sua comissão. Eu tenho tido agora 14 anos corridos de discernimento ao redor do mundo, a ponto de ter visto dezenas de milhares de visões, talvez 1 milhão de casos, e eu lhes pergunto: vocês já viram alguma destas visões falharem? Não, Senhor. E se a placa não falha, quanto mais sua comissão? Não, nunca irá falhar. O sinal é a parte menor. Então, se o sinal apontando para a cidade nunca falha em te dizer que a cidade está lá, quanto mais a cidade estará lá se você for até ela. Aí está a comissão. Meu ministério está mudando agora. Já está mudado. Eu ainda usarei o discernimento, contanto que me sinta guiado por Deus. Mas, cada vez mais, vou somente impor minhas mãos sobre o enfermo e orar. Eu quero levar adiante minha comissão. Tenho esperado longo tempo por isso, mas agora eu creio que nós estamos prontos para possuir a terra prometida. Creia nisto e viva. Creia nisto e fique são. Eu não posso fazer ninguém crer nisto. Você mesmo tem que crer. Eu lhes disse a verdade. Deus tem testificado que é verdade. Por sua palavra, por seu anjo, por seus sinais e maravilhas, por 14 longos anos. Se eles não crerem nisto agora, eles não crerão jamais. Mas a hora chegou quando estou cansado de ficar na montanha. Eu quero cruzar o rio Jordão, eu quero entrar na plena promessa de Deus. Mais tarde, naquele outono, William Branham e Banks Woods viajaram até Elkhorn City, Kentucky. Charles Cox os tinha convidado para passar uns tempos em sua casa. Bill queria caçar esquilos por mais alguns dias antes que terminasse a estação de caça de 1960. Numa manhã, Banks levou-o a um bosque a aproximadamente 6,5 km da casa de Charlie. Então Banks dirigia seu carro. Billy ouviu um cachorro latindo em um canto do fundo da mata. Distanciando-se dele, o barulho ia diminuindo à medida que os minutos passavam. Se alguém está por aqui com um cachorro, ele pensou, não preciso caçar por enquanto. Os esquilos estarão todos escondidos em suas tocas. Eu vou me assentar e esperar até que eles saiam. Ele pegou sua Bíblia que estava dentro da bolsa de caça e sentou na grama seca, encostado no mourão de cerca. Antes que ele abrisse sua Bíblia, ele ouviu uma voz dizer, levante-se e vá para o lugar que você chama de Vale do Esportista. Lá eu falarei com você. Obedientemente, ele se levantou e caminhou pelo Vale do Esportista por 1,5 km. Aquele nome não aparecia em nenhum mapa. Ele mesmo tinha colocado aquele nome. Certa vez, quando estava caçando ali, viu 16 esquilos sentados numa árvore. Ele matou o limite que a lei permitia e deixou o restante deles intactos, que era a coisa certa para um desportista fazer. Nesse dia, quando chegou ao Vale do Esportista, não pôde encontrar nenhum esquilo. Bill sentou debaixo de uma árvore de carvalho, esperando o Senhor falar com ele imediatamente. Minutos se passaram, mas não ouviu nenhum som, exceto o vento soprando no meio dos galhos secos e soprando as folhas secas no chão. Suas orelhas doíam por causa do frio. Prostrando-se num monte de folhas, ele orou. Depois de meia hora, ele assentou e encostou-se no carvalho. Ao redor dele, a mata permanecia estranhamente quieta e de maneira misteriosa. Ele podia sentir o Espírito Santo à distância, caminhando harmonicamente
com a natureza, ressoando como uma equação perfeita. 2 mais 2 são 4. Ficando mais perto. 2 mais 2 são 4. Intensificando. 2 mais 2 são 4. 2 mais 2 são 4. De repente, Billy ouviu aquela voz novamente. Ouviu-a tão clara como ele ouviu as folhas correndo com o vento. Era uma voz grave, perfeita, em tom e firmeza. Ela disse: leia Malaquias 4. Bill abriu sua Bíblia no capítulo 4 de Malaquias, pressionando firmemente o polegar na página para que a brisa gelada não a fizesse passar. Era um capítulo pequeno, contendo apenas 6 versículos. Ele leu os versículos 5 e 6 em alta voz. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Sim, ele refletiu, eu creio nisto. Mas o que estas duas frases significam? Converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais? Ele abriu a Bíblia em São Lucas 1,17 e leu a profecia do anjo a respeito de João Batista. E irá, João, adiante dele, Jesus, no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e ele sentiu empolgação por dentro, e os rebeldes à prudência dos justos. Aí estava a resposta dele. Como flores abrindo suas pétalas para revelar sua beleza, estes versículos revelaram a verdade. João Batista realmente converteu o coração dos pais aos filhos, isto é, ele direcionou o coração dos judeus para além da fé de seus pais, para uma nova, liberando a fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Mas em Lucas 1,17, quando o anjo mencionou Malaquias 4,6, o anjo parou no meio do versículo. Ele não terminou o versículo porque o restante de Malaquias 4,6 não se aplicava ao ministério de João. Estava reservado para um futuro Elias, que iria converter o coração dos filhos de volta aos corações dos pais. Ou seja, este Elias dos últimos dias voltaria a atenção dos cristãos do tempo do fim à fé que os pais apostólicos estabeleceram na igreja do Novo Testamento. Aquilo explicaria por que, quando os fariseus perguntaram a João se ele era Elias, João disse que não era. João quis dizer que ele não era o Elias de Malaquias capítulo 4. Parte final do versículo 6. Ele não era o Elias que precursaria a segunda vinda de Cristo. Aquele Elias viria antes daquele grande e terrível dia do Senhor, em que o mundo iria arder como forno. Jesus também falou destas duas vindas distintas de Elias. E os discípulos lhe perguntaram, dizendo: por que os escribas dizem que Elias deve vir primeiro? Jesus respondeu e disse: na verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas eu vos digo que Elias já veio, e eles não conheceram, mas fizeram com ele o que quiseram. Da mesma maneira, o Filho do Homem está para sofrer em suas mãos. Então os discípulos entenderam que ele falava de João Batista. Quando Jesus disse isso, João já estava morto. Então Jesus disse: Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Ele estava falando de um evento futuro. Além disto, João não restaurou nada. Ele foi o mensageiro anunciando a vinda do Messias.
Esse futuro Elias teria um ministério de restauração, precisamente antes da segunda vinda de Cristo. Para finalizar aquele dia, ele ouviu aquela voz característica como um eco no vale. Ela dizia: leia Apocalipse capítulo 1, 2 e 3. Voltando-se ao último livro da Bíblia, Bill começou a ler como ele se sentia dirigido, versículo por versículo. Novas percepções pareciam saltar das páginas para ele. Era como se o sol tivesse se levantado suficientemente alto para desfazer a névoa, e agora ele podia ver claramente o significado de cada versículo. Retornando a Jeffersonville, ele agendou uma semana de reuniões especiais para o começo de dezembro, para que pudesse compartilhar o que o Senhor tinha lhe mostrado durante as semanas seguintes. Reforçou sua compreensão da história, relendo os escritos de Josephus e Broderbent, como também os livros As Duas Babilônias de Slope, os livros dos mártires de Fox, a história da igreja de Heseltine, como aconteceu, e muitos outros livros sobre a história cristã, como Os Pais Antiniceno, Os Pais Niceanos e os Pós-Niceanos, e a narração católica Fatos de Nossa Fé. Na manhã de domingo, de 4 de dezembro de 1960, no Tabernáculo Brana, Bill começou estas séries pregando Apocalipse capítulo 1, mapeando o fundamento e o propósito da visão de João. No restante da semana pregou sobre Apocalipse capítulo 2 e 3, e toda noite estava explicando outra era da igreja. Bill ensinou que Jesus Cristo era o autor do livro de Apocalipse. João apenas escreveu o que ele viu na série de visões que lhe vieram nos anos 95 e 96. Durante esse tempo, João estava preso em Patmos, uma pequena ilha no mar Egeu, próxima da fronteira entre a atual Grécia e Turquia. João disse: eu estava em espírito no dia do Senhor. Bill explicou que o dia do Senhor, neste contexto, não está se referindo ao sétimo dia da semana. Pelo contrário, o dia do Senhor é aquele ponto na história humana quando Jesus Cristo vem e toma o controle deste mundo, cumprindo Apocalipse 11, verso 15. Os reinos deste mundo vieram a ser de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Em sua primeira visão, João, que era um discípulo de Jesus, viu Jesus Cristo como nunca o tinha visto antes. João viu Jesus caminhando no meio às 7 lâmpadas, e em sua mão direita ele segurava 7 estrelas. Seu cabelo branco e sua face ofuscava com o brilho de sua pureza, mas sua língua parecia uma espada e seus olhos como chama de fogo. João desmaiou de pavor ante aquela visão. No domingo à noite, Bill disse: nesta manhã nós tomamos o assunto da revelação de Jesus Cristo que Deus revelou para nós como a suprema deidade, o grande eu sou sempre. Nós observamos isto no primeiro capítulo de Apocalipse. A revelação é de quem? De Jesus Cristo. Qual foi a primeira coisa que ele revelou-se sobre si mesmo? Ele revelou que ele é o Deus do céu. Não um Deus triuno, mas um Deus. Ele diz isto 4 vezes neste capítulo para que não haja engano. A primeira coisa que você precisa saber é: Jesus não é apenas um profeta, ele não é um Deus Filho, ele não é um Deus secundário, ele é Deus. Portanto, a revelação veio e nós vamos continuar ainda com este assunto nesta noite e vamos estudar a sétupla glória da sua pessoa.
Que Deus nos ajude enquanto ensinamos sobre estas palavras. Eu estou aqui no púlpito sob inspiração. A maior de todas as revelações é a suprema deidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Você não pode atingir a primeira base até que você creia nisto. Pedro disse: arrependei-vos, então veja a deidade. Seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados e então estarão prontos para ir ao Espírito. A primeira coisa que você deve conhecer é a deidade de Cristo. Jesus disse: eu sou o Alfa e o Ômega. Eu sou o A até o Z. Não há nada mais além de mim. Eu estava no princípio. Eu estarei no fim. Eu sou o que era, o que é e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Pense nisto. Foi isto que a trombeta disse: seja cuidadoso, João. Você entrou no Espírito, algo vai ser revelado a você. O que é isto? A primeira de todas as revelações é: eu sou o Alfa e o Ômega. Ó pecador, incline-se, arrependa-se, agora antes que seja tarde demais. Primeiro ele deixou João saber quem estava se aproximando. É este o Rei Jesus? Rei Deus? Rei Espírito Santo? Ele disse: eu sou tudo isto. Eu sou do A até o Z. Eu sou o começo e o fim. Eu sou o imortal, o eterno. Daqui a pouco nós vamos observá-lo em sua sétupla glória. Observe então o que ele é. Depois de Jesus ter revelado sua suprema deidade, ele disse a João que as 7 lâmpadas eram as 7 igrejas e as 7 estrelas em sua mão eram anjos para aquelas igrejas na Ásia Menor. A condição em particular dessas igrejas corresponderia aos 7 períodos distintos que o cristianismo passaria antes do fim. Consequentemente, estas cartas profetizaram 7 eras para a igreja gentia. Jesus se dirigiu a seus seguidores em cada era, dando-lhes encorajamento e repreensão quando precisavam. Ele também se dirigiu às pessoas na falsa igreja em cada era, aqueles que diziam cristãos, mas não eram. Jesus começou sua dedicatória dizendo: ao anjo da igreja de Éfeso escreve. Aquilo significava que cada era da igreja tinha um anjo. A palavra anjo significa mensageiro. Estes não eram mensageiros celestiais. João, o profeta, não precisaria escrever uma carta para um anjo celestial. Não. Estes anjos eram homens, um mensageiro para cada era. Billy estabeleceu as eras da igreja e os mensageiros em sua ordem histórica. Primeiro, Apocalipse 2, do verso 1 ao 7. Éfeso, do ano 53 ao ano 170 depois de Cristo. Mensageiro Paulo. Segunda era, Apocalipse, capítulo 2, verso 8 ao 11. Esmirna, do ano 170 ao ano 312 depois de Cristo, mensageiro Irineu. Terceiro, Apocalipse capítulo 2, verso 12 ao 17, era de Pérgamo, do ano 312 a 606 depois de Cristo, mensageiro Martim. Quarto, Apocalipse capítulo 2, do verso 18 ao 29, era de Tiatira, do ano 606 a 1520 depois de Cristo, mensageiro Columba. Quinto, Apocalipse capítulo 3, do verso 1 ao 6, era de Sardes, do ano 1520 a 1750 depois de Cristo, mensageiro Lutero. Sexto, Apocalipse capítulo 3, do verso 7 ao 13, era de Filadélfia, do ano 1750 a 1906 depois de Cristo, o mensageiro John Wesley.
Sétimo, Apocalipse 3, do 14 ao 22, Era de Laodiceia. Começou em 1906, depois de Cristo, o mensageiro Elias. O mensageiro da primeira era da igreja foi Paulo. Logo após sua conversão ao cristianismo, o Senhor disse a respeito de Paulo: ele é um vaso escolhido para mim, para levar o meu nome aos gentios. Paulo pregou primeiro aos judeus. Quando eles rejeitaram sua mensagem, ele disse: era mister que a vós se pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas, visto que a rejeitais, e vós não julgais dignos da vida eterna, eis que nós voltamos para os gentios, porque o Senhor assim nulo mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até aos confins da terra. Paulo estabeleceu igrejas gentias através de toda a Ásia Menor. Ele também definiu a fé cristã através de suas cartas. Em sua carta aos Romanos, ele disse: porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério. A primeira era começou por volta de 53 depois de Cristo, quando Paulo estabeleceu a igreja de Éfeso, ensinando a doutrina cristã básica para 12 convertidos, começando com o batismo na água em nome do Senhor Jesus Cristo e o batismo espiritual com o Espírito Santo. O nome Éfeso significa relaxado e inconstante. Inicialmente, o evangelho que Paulo recebeu por revelação de Jesus Cristo foi seguido pela primeira era da igreja. Mas, mais tarde, os cristãos se desviaram ouvindo a outros mestres que ensinaram um evangelho diferente. É por isso que Jesus disse na primeira era: tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Ele, na verdade, elogia algumas qualidades deles. Tens, porém, isto, que aborreces as doutrinas dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. A palavra nicolaíta é a composição de duas palavras gregas: nikol, que significa conquistar ou derrubar, e laos, que significa leigo. Os cristãos comuns, aqueles que não são ministros oficiais. Estes nicolaítas foram gradualmente subjugando o leigo ao substituir a liderança do Espírito Santo pela liderança do homem. Como pôde tal mudança acontecer em uma igreja que foi começada pelo próprio Deus? Para responder esta pergunta, Billy usou o livro de Gênesis para mostrar que, no princípio, todo o mover de Deus produziu irmãos com diferentes papéis, como Caim e Abel, Esaú e Jacó, Ismael e Isaque. Em cada caso, um irmão era uma verdadeira semente de Deus, enquanto o outro não era, ainda que ambos reivindicassem amar a Deus. O ministério de Jesus produziu ambos, Simão Pedro e Judas Iscariotes. Do mesmo modo, a primeira era da igreja deu à luz a congregações inteiras com diferentes papéis. Se você os chamar de crentes e crentes manufaturados, ou cristãos espirituais e cristãos carnais, ou verdadeira e falsa vinha, ou trigo e joio, ou virgens sábias e loucas, tudo seria a mesma coisa. Um irmão é nascido de novo por uma experiência espiritual, o outro é persuadido por uma ideia intelectual. Colocando de outra forma, um irmão é cheio com o Espírito Santo e o outro não é. Foi assim que o espírito nicolaíta entrou de mansinho na igreja. Ao invés de ter uma experiência espiritual, algumas pessoas se tornavam cristãs por razões intelectuais ou por conveniências políticas. Algumas dessas pessoas estabeleceram uma hierarquia de liderança para controlar seus irmãos. Satanás usou estes crentes carnais e seus sistemas políticos para se infiltrar dentro da igreja.
Estudando a história e orando, Billy identificou os mensageiros das outras 6 eras da igreja. Paulo foi o critério bíblico dele. Como Paulo foi o mensageiro para a primeira era da igreja, o homem que ficou mais próximo ao evangelho de Paulo deveria ser o anjo para a era da igreja na qual ele vivia. Por este padrão, Irineu, bispo de Lyons, foi claramente o mensageiro para a segunda era da igreja. Irineu foi um estudioso dos escritos de Paulo. Seu livro, Contra as Heresias, influenciou muitos cristãos do seu dia a ficar com os ensinamentos de Paulo, ao invés de se extraviarem após mestres contrários. Durante a era de Esmirna, do ano 170 312 d.C., Satanás atacou a igreja cristã de 2 direções: perseguição por fora e decepção por dentro. Decepção foi, de fato, sua maior arma. Mesmo com o esforço de Irineu e outros, a falsa vinha cresceu mais forte até que finalmente recebeu um campeão na pessoa do imperador Constantino, o qual abraçou o cristianismo por ganho político, fazendo dele a religião do Estado. O que começou como obras dos nicolaítas na primeira era tinha se tornado uma doutrina bem formada na terceira era, ou era de Pérgamo. Agora, a igreja-estado estava organizada em uma hierarquia de clérigos, um papa, cardeais, bispos e padres. Constantino chamou essa religião-estado de Igreja Católica, que significa Igreja Universal. Começando com o Concílio de Nicéia em 325 d.C., a doutrina da igreja era legislada de cima para baixo, usando todo o poder do Estado para fazer dela lei. E o pior de tudo, Constantino influenciou a igreja a misturar cristianismo com paganismo, tentando fazer uma religião que pudesse angariar a simpatia de todos no seu império. Catolicismo é, na verdade, uma forma pagã de cristianismo. Martim de Tours, que foi o mensageiro para a era de Pérgamo, corajosamente resistiu a essa hibridização da igreja, porque a Igreja Católica controlou os centros de aprendizagens, o que fez aumentar cada vez mais a dificuldade da verdadeira vinha em preservar os ensinamentos dos apóstolos. Tal estágio estabeleceu as eras das trevas. A era da igreja de Tiatira começou por volta do ano 606 e durou mais de 900 anos. Os historiadores algumas vezes chamam este período de as eras das trevas, e muito apropriadamente, porque a luz da palavra de Deus diminuiu tanto que quase escureceu completamente. A Igreja Católica Romana se tornou uma rede organizada, dominou a Europa e permaneceu poderosa ao manter a palavra de Deus longe das massas, usando dogmas, superstições e o medo para governar sobre as pessoas. A não ser que o grão de trigo caia no solo e morra, ele permanece só, mas se morrer, produz muito fruto. A semente da palavra de Deus, que foi plantada na primeira era da igreja, tinha agora morrido e se corrompido. Mas a semente original, igreja subterrânea, estava brotando e estabelecendo raízes. Columba da Escócia, o mensageiro para esta quarta era da igreja, provou que mesmo em meio às densas trevas, a verdadeira semente de Deus pode e perseverará e vencerá apesar de tudo. Finalmente, esta semente da verdade enterrada surgiu como uma pequenina folha verde no ar. A era de Sardes começou por volta do ano de 1517, quando seu mensageiro, um jovem sacerdote chamado Martinho Lutero, escreveu suas teses contra a Igreja Católica Romana
e as pregou na porta da Igreja de Todos os Santos, em Wittenberg, Alemanha. Os debates públicos que se seguiram agitaram a cristandade. Por séculos, a Igreja Católica ensinou que as pessoas ganhavam a salvação praticando certas obras. Lutero protestou. Ele leu as cartas de São Paulo, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Lutero concordou com Paulo que a salvação vem somente pela fé em Jesus Cristo. Infelizmente, os seguidores de Lutero cometeram o mesmo erro que arruinou a Igreja Católica. Eles se organizaram num sistema de liderança que excluiu o Espírito Santo. Consequentemente, Jesus disse para a era de Sardes: Eu sei as tuas obras, que tens o nome de que vives, mas estás morto. Finalmente, a era da Igreja Luterana se tornou tão morta espiritualmente quanto a Igreja Católica Romana, estrangulada pela liderança de homens politicamente motivados. A era da Igreja de Filadélfia começou por volta de 1750. Seu mensageiro foi John Wesley, um ministro na Igreja da Inglaterra. Em 1738, Wesley ouviu alguém lendo o prefácio de Martinho Lutero na carta de Paulo aos Romanos. Paulo e Lutero inspiraram Wesley a abraçar uma salvação pela fé em Jesus Cristo. Wesley passou o resto de sua vida mostrando esta salvação pela fé para milhares de pessoas na Inglaterra e para outras partes do mundo através de programas missionários. Foi por isso que Jesus disse a esta era de Filadélfia: Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. No entanto, Wesley avançou uma dimensão em relação à mensagem de Lutero. Wesley pregou que depois que a salvação vem a um indivíduo, pela fé em Jesus, o indivíduo deve prosseguir para a santificação. Em outras palavras, as pessoas que realmente aceitam Jesus Cristo como seu Salvador viverão vidas santificadas, vidas santas. Por causa da aproximação sistemática da santidade por parte de Wesley, seus seguidores se intitularam metodistas. Finalmente, eles se transformaram numa denominação. Ao adotar uma variação do sistema católico romano de governo da Igreja, a Igreja Metodista permitiu a liderança de homens sobrepor e, consequentemente, limitar a liderança do Espírito de Deus. A era da Igreja de Laodiceia começou em 1906, quando Deus restaurou os dons do Espírito Santo a um grupo de pessoas na missão da Rua Azusa, em Los Angeles, Califórnia. Começando com aquele pequeno grupo de cristãos, os dons do Espírito se espalharam rapidamente de igreja em igreja, causando um reavivamento mundial que se tornou o atual movimento pentecostal. Lamentavelmente, o que começou com tal promessa, finalmente seguiu os passos das eras precedentes, denominando-se. Este povo pentecostal organizou seu movimento, levantaram suas cercas doutrinárias, revestiram os mourões das cercas com concreto e fecharam todos os portões, de modo que o Espírito Santo não pôde levá-los adiante a um caminho mais alto. Jesus repreendeu a igreja da era de Laodiceia, dizendo: Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, mas não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre, cego e nu. A sétima era da igreja está tão firmemente organizada que Jesus descreve a si mesmo do lado de fora, querendo entrar. Eis que estou à porta e bato.
Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Laodiceia é a última era da igreja antes que Jesus Cristo retorne à terra, desta vez para julgamento. Deus disse por meio de Malaquias: Eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos filhos aos seus pais. Então o mensageiro da sétima era terá o espírito de Elias, exatamente como João Batista teve. Billy ensinou: quando este grande Elias vier no final desta era, ele tomará a mensagem de Pentecostes para converter os filhos à fé dos pais. Ele estará repreendendo os cristãos de Laodiceia, porque eles não mantiveram a mesma fé que estava lá atrás do começo. Eu frequentemente me perguntava: este homem seria apenas um pregador então? Elias fez todos os milagres e nenhuma pregação. Mas quando seu espírito estava sobre João, ele fez toda a pregação e nenhum milagre. Porque Jesus iria segui-lo e ele faria os milagres. Malaquias disse: mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça trazendo cura em suas asas. João não teve necessidade de fazer nenhum milagre, ele apenas anunciou a vinda de Cristo. A inferência aqui é que este Elias do tempo do fim pregará e fará milagres. Bill continua a descrevê-lo. Como João, este Elias do tempo do fim será mal entendido. Ele será um homem tão grande e poderoso diante do Senhor, que algumas pessoas irão confundi-lo com o Messias. Que tipo de natureza Elias terá? Primeiro, ele será um poderoso profeta que ficará firmado com a palavra de Deus, porque Elias ficou, e João também, fazendo sinais e maravilhas. Ele converterá os corações dos filhos de volta à fé de seus pais pentecostais. Ele odiará mulheres extravagantes. Elias odiou Jezabel. João odiou Herodias. Ambos profetas, com o mesmo espírito, odiaram religião organizada, como essas denominações cristãs. Alguma coisa em seus espíritos clamava contra aquela coisa. Como Elias e João, este profeta do tempo do fim será um amante do deserto. Ele não será uma pessoa letrada. Elias, o tisbita, não era uma pessoa letrada, nem João Batista o foi. Este profeta será uma pessoa geniosa. Elias e João tinham ataques de mau humor. Elias se sentiu desencorajado depois que fugiu de Jezabel. João se sentiu desencorajado quando estava na prisão de Herodes. O primeiro Elias veio quando Israel estava pronto para ser liberto das mãos do paganismo. João também veio em um tempo de libertação. João disse: eu não sou Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, este meu gozo está cumprido. É necessário que ele cresça e que eu diminua. João pregou e se fez conhecido exatamente antes da vinda do Senhor, bem no tempo da manifestação do Senhor. Durante essa semana, Billy usou um quadro negro e giz branco para ilustrar a quantidade de luz, verdade espiritual, que estava presente em cada era da igreja, desenhando 7 círculos em uma sequência no quadro. Ele dividiu cada círculo com uma linha diagonal e cobriu a parte de cima do círculo com giz para representar a luz em cada era. O primeiro ciclo, representando a primeira era da igreja, tinha 3/4 de luz e 1/4 de escuridão. O segundo círculo era metade e metade.
O terceiro ciclo continha 1/4 de luz e 3/4 de escuridão. Na quarta era da igreja, o círculo estava quase todo preto, exceto por uma fina faixa branca em cima. A luz aumentou um pouco na quinta era e um pouco mais na sexta, mas na sétima era da igreja, ela diminuiu novamente, até a linha de círculos terminarem em completa escuridão. No domingo de manhã, 8 de janeiro de 1961, Bill pregou seu terceiro sermão sobre o capítulo 4 de Apocalipse, um sermão que ele intitulou O Trono de Misericórdia e Julgamento. Ele tinha acabado de pregar sua mensagem e estava se preparando para orar pelos enfermos, quando o pilar de fogo apareceu no ar no fundo do salão, encolhendo até se tornar uma bola de fogo, como um sol em miniatura. Como Bill estava em frente da audiência, ele a viu primeiro. Havia aproximadamente 350 pessoas sentadas em bancos. Elas se mexiam e murmuravam agitadamente, sentindo a presença de algo sobrenatural. Então alguma delas viram uma luz aparecer na parede atrás do púlpito. Glabsdausch gritou. Billy se virou e olhou para trás de si. Esta luz na parede atrás dele não era tão intensa quanto a luz no fundo do cômodo, mas de todas as maneiras era a mesma em todas as suas características. Billy explicou para a sua audiência que a luz da parede atrás dele era o reflexo daquela luz sobrenatural no fundo. Ele disse: vocês estão vendo uma e eu estou vendo duas. Uma série de visões se seguiu. Bill falou enquanto ele observava as visões revelar coisas. Ele disse: há um homem sentado do lado de fora daqui, olhando em direção àquela luz. A luz o atingiu. Ele é de Seymour, Indiana, e teve um derrame cerebral. Senhor, se você crê, Deus te curará deste derrame. Amém. Creia agora. Senhora, você crê com todo o seu coração? Se o Senhor Deus, Criador do céu e da terra, me deixar fazer alguma coisa para te provar que isso é Deus, então você crerá com todo o seu coração? Você tem uma condição nervosa causada por menopausa. Jesus te cura. A senhora sentada perto dela: você não é daqui também, você é de Somerset, Kentucky. Embora eu seja um estranho para você, eu sei que não é você que quer ser curada, é seu filho. Ele está em Virgínia, ele tem úlcera e há outra coisa errada com ele. Ele não é salvo. Você está orando por ele agora. Senhora Baker, volte para Somerset e creia com todo o seu coração e Jesus Cristo vai curar seu filho. Ele continuou dessa maneira por cerca de 15 minutos, entrando e saindo de visões regularmente. Entre cada visão, ele observava a bola de fogo sobrenatural na parte de trás do santuário mudar. Gradualmente, ela foi escurecendo como um eclipse do sol. O reflexo dela na parede atrás dele diminuiu na mesma progressão, parecendo um eclipse de lua. Cada vez que Bill saía da visão, ele via que mais daquele disco havia escurecido. Ao sair de sua terceira visão, aquele pequeno sol no fundo do cômodo estava quase totalmente coberto por uma sombra. Sua luz era apenas uma minúscula fração do que era no início. Depois de mais 2 visões, a luz brilhou um pouco, mas na visão seguinte ela escureceu e desapareceu completamente. Cada uma das 7 fases pareceu exatamente como os círculos das eras da igreja que Bill tinha desenhado em seu quadro. Bill explicou que simbolicamente o sol representa Cristo e a lua representa a igreja. A lua não tem luz própria, ela simplesmente reflete o brilho do sol. Da mesma maneira, a igreja simplesmente reflete
a luz de Cristo. Muitas pessoas na congregação observaram o aumento e a diminuição daquela luz na parede atrás do púlpito. Elas viram todos os 7 estágios, sendo o último estágio a escuridão de um eclipse total. Bill guardou este evento em seu coração como uma confirmação de Deus de que o que ele tinha ensinado sobre as 7 eras da igreja era a verdade.